Você já se perguntou por que motivo a versão maligna do herói é muitas vezes mais interessante do que o herói em si? E caso não, eu também nunca me perguntei isso. Os caras simplesmente têm um olho, né? Venom, Goku Black, Albedo, Flash Reverso, Shadow. E eu sinto o Shadow no meu cu. Que obra de arte, meu Deus. Bom, é comum que muitas obras cheguem a explorar a ideia do e se o meu herói fosse por um caminho diferente? Tivesse ido por outro caminho. Pode ser com uma versão desse herói que é maligna, uma versão de outro universo, o antítese ou o antagonista, que dá quase no meio. E por que a gente acaba gostando tanto desse tipo de personagem? Na verdade, é comum a gente acabar gostando desse tipo de coisa, sabe? De coisas assim, mas... Uou, mano, que isso aqui é muito poggers. Isso acontece, sei lá, por diversos motivos. E um deles, eu diria que é o pilar principal que sustenta essa ideia. Eu tô falando dos reflexos. Esse tipo de personagem funciona como imagens distorcidas dos nossos heróis, que a gente gosta tanto de acompanhar. É como se olhar no espelho e ver o que aquele herói se tornaria se fosse por outro caminho. Obviamente não se resume só a isso, mas vocês entenderam. Mas a melhor parte de existir versões malignas, com certeza, é a liberdade que surge, pois além da gente poder ver como seria o nosso herói sendo um vilão, a gente vê até onde ele pode ir, né? Até onde o moralismo dele pode ir. E isso acaba criando um contraste dessa versão com a versão boa e original do herói. Sem contar que os caras ficam muito estilosos, né, mano? Porra, olha o drip do Goku Black. Eu vou fazer uma pequena explicação aqui. De um lado, a gente vai ter a versão maligna desse herói. Chega a ser basicamente ele mesmo, sabe? Um exemplo é o Peter com o controle do Venom. O Peter Parker com o simbionte. E bom, do outro lado a gente tem as versões desses personagens que também chegam a ser malignas, mas essas versões são de outro universo. E os personagens que não é o herói em si, não chega a ser o herói que você gosta, mas chega a ser extremamente parecido com ele. Só que alguns eventos na vida dele faz com que ele se torne o vilão. Tá, e por que gostamos tanto desses personagens? Existe um conceito chamado de sombra de Jan, uma parte reprimida da nossa personalidade, um arquétipo do inconsciente onde se encontram desejos, impulsos e pensamentos que geralmente você condena. Isso de respeito até aos próprios pensamentos intrusivos. Esse é um conceito um pouco mais complexo, não vou explicar aqui, vai demorar pra caralho, e o vídeo não vai só se focar nisso. Mas pra mim, esse conceito descreve bastante esses vilões, né? Esses que são, no caso, o nosso herói mudado. E você? Você gosta porque vê o Peter Parker emo sendo o maior otário com as pessoas ao seu redor? Te faz pensar que seu herói, na verdade, é isso aí. E aí que vem aquela parada de identificação, já que todo herói tem meio que um código moral. Mas quando a gente vê esse herói errando, indo um pouco fora da culpa, a gente vê que, pô, ele é humano. Por isso que a versão original do Homem-Aranha é tão boa. Porque ele é um baita de um desgraçadinho. E ousam dizer que é isso que torna o terceiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi bom. É o Peter Parker emo. E é simplesmente muito bom, mano. E isso também se encaixa em certos tipos de antagonista, tá? Aqueles que funcionam como uma antítese do protagonista, que é o caso, sei lá, do Gaara. Ele é interessante porque, apesar dele ser muito parecido com o Naruto, ele foi por um caminho mais amargo, mostrando o que o Naruto poderia ter se tornado sem as pessoas que ele tinha ao redor dele, sabe? Sem aquele senso que ele tinha. Por mais que o Naruto tenha ficado sozinho, que esse velho tenha deixado o moleque passando fome, o Gaara ainda assim sofreu um pouco mais, e o moleque não tinha ninguém. Então é como se essa dor que não se intensificou no Naruto estivesse sendo mais explorada, só que em outro personagem, que só o Naruto poderia entender. Eu acho por isso que aquele arco todo com o Gaara funciona tão bem. E bom, pra finalizar, existem também as variantes desses personagens, desses heróis. Eu ia me ater ao exemplo do Miles Morales do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Mas né, a gente não sabe como é que vai ser, né? Como é que vai se desenrolar essa parada. Então o melhor exemplo que eu tenho são as variantes do Invencível, do Mark. Que, pô, essas não são super exploradas na obra. Tem um ou outro que é sim, tipo o Mark do Moicano. Mas mesmo que não sejam, a Guerra Invencível é, pô, um dos melhores arcos
dessa obra, mano, de verdade. É simplesmente muito da hora ver todas essas variantes que são malignas de formas únicas e todas têm motivos bem diferentes, indo de um completo psicopata que só quer fazer uma baguncinha ao caba que, sei lá, tinha saudade da mãe dele. Entende? Essa ideia sempre existiu, porque é algo do ser humano. E uau, que descoberta, hein? Incrível. Sabe a ideia da sombra? Bom, eh, quando isso acontece com os nossos heróis, a gente meio que se identifica. Eu não sou um psicólogo para explicar isso aqui da melhor forma possível, mas é como se essa parada da sua sombra se manifestasse nesse personagem na hora que você tá vendo e caramba, você tá achando muito da hora, mas é justamente nesses momentos que a gente entende a nossa sombra de forma inconsciente. O assunto na verdade nem é esse, sobre sombra, eu só usei como um exemplo aqui, mas se encaixa bastante e é um assunto legal, caso você queira ver, tá ligado? Tem um vídeo, mano, inteiro aqui do maluco que eu não lembro o nome agora. Eu vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram ver. É um vídeo muito bom que explica direitinho toda essa parada. É. E, bom, eu poderia passar maior tempo aqui citando mais personagens, usando mais exemplos, mas eu creio que a mensagem já foi passada. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E foi.